pode entrar no nosso canal do YouTube, né? Saudando todos na paz do Senhor Jesus. Pode adentrar. Iríamos fazer no Instagram, não deu certo, mas já estamos agora ao vivo no nosso canal do YouTube, né? E também a nossa live, né, no Facebook. E a nossa rádio Cristo Vive FM também está bombando, né? Creio que muitos irmãos foram avisados e são 22 horas agora e 1 minuto, né? E dá tempo para que os irmãos possam ainda se conectar junto com o seu telefone aí, né? Buscando interagir junto conosco. E por certo, Deus vai falar contigo, meu irmão, minha irmã, através dessa palavra. É uma palavra bem conhecida para aqueles que são leitores da Bíblia Sagrada, para aqueles que são leitores da palavra do Senhor, é uma palavra bem conhecida, que fica no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 22 e no versículo 14, tá? Eu botei como título, meus queridos e amados irmãos, porque eu prometi para vocês que seria hoje às 10 da noite, às 22 horas, um estudo bíblico. Vai ser um estudo para nós obreiros, obreiras da casa do Senhor, né? Então diz a Bíblia Sagrada, Mateus 22, 14, diz assim, a Bíblia Sagrada, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu vou fazer uma análise dentro deste versículo em que, para Deus, talvez é totalmente ao contrário daquilo que o ser humano pensa ou imagina. Por quê, meu pastor? Por quê? Porque a quantidade para Deus muitas vezes não é o necessário. Deus muitas vezes ele age através da qualidade. Aqui nós estamos vendo que a palavra está dizendo bem assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Escolhidos para quê? Escolhidos para a sua obra. Eu vou aqui lendo aquilo que Deus já tem mandado eu escrever, e eu escrevo as minhas leituras, Deus me dá, eu faço os textos, faço os estudos e guardo. E quando o Espírito Santo ilumina a minha mente e o Senhor fala comigo para que eu venha falar sobre aquele assunto a qual Ele me deu, eu faço do jeito e da forma que o Senhor me ordena. E aqui quer ver o que é que a Bíblia diz? Porque muitos são. Quando fala em muitos, fala em quantidade. Mas poucos os escolhidos. Então, aqui está falando em minoria, em poucos. Deus pega os poucos, prepara, Deus pega poucos e prepara eles, para eles ir avante. É uma grande quantidade que se aproxima, mas nem todos são escolhidos por Deus. Então aqui vamos ver o que Deus mandou eu colocar. Podemos analisar que para uma pessoa ser escolhida por Deus, não basta ter conhecimento, não basta dizer que sabe, não basta dizer que é, não basta dizer
que tem. Esta escolha pertence somente a Deus. Eu repito, os irmãos me perdoem, eu repito, para que os irmãos venham entender como é o análise de Deus. Olha aqui. Então preste bem atenção. Eu vou repetir novamente. Se eu não conseguir, que por certo não vou conseguir terminar este estudo hoje, e se Deus permitir, nós continuaremos em outra hora oportuna, quando Ele me ordenar. Então, preste bem atenção. Podemos analisar que para uma pessoa ser escolhida por Deus, não basta ter conhecimento. Não basta ter conhecimento. Dizer, Deus vai me escolher para ser um pregador. Deus vai me escolher para ser uma pregadora, porque eu tenho conhecimento. Não é assim que funciona com Deus. Com Deus as coisas são totalmente diferentes. Paulo fala na Epístola aos Coríntios, né? Diz que Deus chama o que não é para humilhar aqueles que pensam que são. Então não basta ter conhecimento. Outra, não basta dizer que sabe. Eu sei. Eu sei o que a Bíblia diz. Eu sei muitas coisas. No colégio de Deus, na aula que Deus tem para treinar os seus filhos, aqueles que são chamados, eles têm que adentrar pela aula espiritual, conduzida pelo nosso professor, que é o Espírito Santo. Então, a sabedoria do homem é uma coisa, e a sabedoria de Deus é outra coisa. Na Epístola aos Coríntios, Paulo fala, né, que a sabedoria deste mundo é loucura perante Deus. E aí, diz a Bíblia, aprove a Deus a salvar o crente, o cristão, pela loucura da pregação. Amados, as coisas de Deus é bem diferente. Né? Aí coloquei mais. Não basta dizer que é. Deus, o Senhor vai me escolher porque eu sou sábio, porque eu sou doutor, porque eu me formei na faculdade tal. Deus olha e diz assim, meu filho, a faculdade fora da minha palavra só pode te acrescentar sabedoria daqui. A minha faculdade, ela vem direta do céu. E o meu professor é o Espírito Santo. Quando você aprender com o meu professor, enviado para ensinar, aí tudo bem. Agora, não fica pensando que você é. Quem pensou que era o tal, eu já determinei que se ausentasse do céu e joguei para a terra. E vocês sabem quem era. Lúcifer, né? Aí nós vamos. Não basta dizer que tem. Deus, eu tenho sabedoria, eu tenho estudo, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, então eu sei que o Senhor vai me escolher. Deus dá uma olhadinha, eu acho que a nota que eu tenho para você não é uma nota boa para você. Talvez você possa ser reprovado, porque você está confiando na tua própria sabedoria, naquilo que você tem. Preste bem atenção. Aí eu coloquei mais este ponto. Esta escolha pertence somente a Deus.
Preste muita atenção. Se você adentrar dentro da Bíblia Sagrada, lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, o nosso pai da fé, Abrão, Deus escolheu Abrão, tão somente ele, e tirou do meio da sua parentela. Quem escolheu? Deus. Por que Deus não quis escolher o pai de Abrão, os parentes de Abrão? Porque ele não quis. Por quê? Porque Deus, ele é soberano. Ele escolhe quem ele quer e deixa de escolher quem ele não quer. Ele tem o seu direito porque ele é soberano. Então, coloquei aqui. Escolha pertence tão somente a Deus. Então, vamos à frente um pouquinho. Para que você aprenda. Você está aprendendo aí, meu irmão? Está aprendendo, minha irmã? Se você é um escolhido, se você é uma escolhida de Deus, dê glórias a Deus, aleluia. Senhor, mas tem na minha família pessoas que sabem mais que eu. Pastor, mas tem na minha família pessoas mais formadas, que poderia ser um grande obreiro ou uma grande obreira. Para Deus, estas qualidades, elas têm que vir na humildade e na simplicidade. Deus não escolhe por aparência. Deixa eu sair um pouquinho fora e já volto. Nós vamos para 1 Samuel no capítulo 16. Nós vimos que até o profeta Samuel errou na escolha. Ele ia escolher errado. Ele ia escolher os irmãos de Davi. Por quê? Porque Davi estava no campo. Davi não estava no palácio. Deus escolheu no campo para enviar para o palácio. E não escolheu os que estavam no palácio. Deus fala ou não fala? Deus está falando. Vamos agora mais um pouquinho à frente, para que você possa entender. Tem pessoas que Deus escolhe mesmo antes de nascer. Esse versículo do capítulo 1 de Jeremias me está na memória já há muitos anos. E eu passo a me perguntar, e você também pode se perguntar, por que será que Deus, até o óvulo que vai gerar no ventre de uma mulher, ele já sabe os dias que sobrevirão sobre a vida daquela pessoa? Se nós olharmos aqui para a Bíblia Sagrada, no capítulo 1, do versículo 5, do livro do profeta Jeremias, diz a Bíblia bem assim: antes mesmo que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. Você já viu isso? Em algum lugar do mundo? Você já parou para pensar a pessoa ser consagrada antes de nascer? Hoje um pastor, para ser consagrado ao pastorado, ao presbitério, a evangelista, tem que ter um certo tempo de aprendizado. Tem que ter um tempo para aprender, para se formar. Aí papai diz bem assim: antes que saísse da madre eu te consagrei. Já estás consagrado. E te constituí por profeta às nações. A Bíblia não está dizendo a nação. As nações. Ô Jeremias, meu filho Jeremias, minha filha, meu filho, minha serva, meu servo que está do outro lado me ouvindo,
Aí você pode dizer assim, pastor, eu não sei porque Deus me escolheu. Eu não sou merecedora, eu não sou merecedor. Quando Jeremias diz para Deus, eu não passo de uma criança, quer dizer, com sinal de humildade. Ele não tinha a sabedoria que muitos homens tinham na época. Ele disse, Jeremias, fica tranquilo, rapaz. Tu não estudou na escola do mundo. Tu não estudou na escola do mundo, Jeremias. Lá dentro do ventre da tua mãe, tu já estava sendo gerado, já te dei sabedoria, eu já te conhecia de lá. Agora, onde eu te mandar, Jeremias, tu vai falar tudo quanto eu te disser para te falar. Não é a tua sabedoria, Jeremias. Não são as tuas palavras que tu levará às nações, Jeremias. É a minha palavra. Irás profetizar no meu nome, Jeremias. Pensa muito bem, meu irmão. Esta sabedoria que você tem foi Deus que te deu. Então usa a tua sabedoria para tão somente fazer o bem. Lamentavelmente, hoje tem pessoas usando a sabedoria que Deus deu para fazer o mal. Usa a sabedoria que Deus te deu. Foi Ele que te deu. Foi Ele que te escolheu. Importa se alguém diz que tem na tua casa. Importa se alguém diz que pode na tua família. Não te preocupa. Quem te escolheu foi Deus. Deixa os outros pensarem que são. Deixa eles pensarem. Siga você em frente. Deus abençoe aí a nossa irmã Eliane, que está aí, né, junto conosco no Live ao Vivo. E também a nossa irmã Olga Santelena. A paz do Senhor, irmã Olga. A paz do Senhor, missionária Márcia. A paz do Senhor, muitos irmãos que estão adentrando aí na nossa live. Deus abençoe. Então vamos à frente, mais um pouquinho para que possamos aprender, né? Deus, na sua sabedoria e onisciência, já sabe e conhece o antes e o depois da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, não foi só na vida de Jeremias que Deus chamou antes. Minha irmã, ele já tinha te chamado antes. Sabe por que através daquela doença você não morreu? Porque você é uma escolhida dele. Sabe por que você sofre, luta? Porque você é escolhida. Você é um escolhido. Escolhido sofre, mas escolhido não desiste. Escolhida sofre, mas escolhida não desiste. Então eu repito aqui. Fica tranquilo, fica tranquila aonde você está. Deus, na sua sabedoria e onisciência, já sabe e conhece o antes e o depois da nossa vida. Amados, tem gente que diz assim, eu passei por cada situação que eu pensei que não ia resistir, pensei que eu ia morrer. Você sabe por que você não morreu? Porque quem conta os teus anos de vida é Deus. Quem te segura na palma das mãos é Deus. Ele sabe o teu deitar, ele sabe o teu levantar. E diz a Bíblia que ele sabe até os nossos pensamentos. A Bíblia fala que antes mesmo que nós viéssemos a pedir qualquer coisa, ele já sabia. É um Deus, né? Você quer trocar ou quer continuar com ele? Eu não troco meu Deus por nada. Ele é infinitamente misericordioso. Vamos à frente? O projeto de Deus na vida de uma pessoa começa mesmo antes que ela venha existir. Como é que é, pastor? Como é que é?
Deus faz o projeto antes? Faz. Ele fez com Jeremias. Por que não pode fazer com você? O que Jeremias tinha de diferente de você? Hã? Então, o projeto de Deus na vida de uma pessoa começa mesmo antes que ela venha existir ou nascer. É por isso que muitas pessoas se perguntam, olha aí, é por isso que muitas pessoas se perguntam, por que Deus chamou tal pessoa e não chamou a outra? Por que será? Não tem pessoas que perguntam? Ah, mas Davi não era o menor da casa? A pergunta seria, por que será que Deus vai escolher lá um menino ruivo que está cuidando de ovelhas lá no campo? O quê? Ruivo não tem qualidade para ser um rei? Na lei antiga do Antigo Testamento, o ruivo não poderia ser um rei para o homem, mas para Deus é diferente. Ah? Lá do campo, o menor. Deus nunca chamou o maior, viu? Deus chama o menor. Olha aqui. O projeto de Deus na vida de uma pessoa começa mesmo antes que elas venham a existir. É por isso que muitas pessoas se perguntam, por que Deus chamou tal pessoa e não chamou a outra? Vou dar a resposta. É porque, segundo a vontade e soberania de Deus, ele não precisa do conselho de ninguém. Tá boa a resposta? Estou vendo hoje muitas pessoas querendo ensinar Jesus. Tem muitas pessoas hoje querendo ensinar a Deus, né? Precisa não. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quem você é. Ele sabe o teu nome, teu sobrenome. Ele sabe a rua que você mora, o bairro que você mora, o número da tua casa, a tua identidade, o teu CPF. Ele sabe até o que você está pedindo em pensamento. É forte, mas é Deus falando. Então você se pergunta, né? Por que Deus chamou tal pessoa e não chamou a outra? É porque, segundo a vontade e soberania de Deus, ele não precisa do conselho de ninguém, pois sua sabedoria vai além das escolhas humanas e também da sabedoria humana. Parou para pensar? Parou para pensar no tamanho do nosso Deus? Parou para pensar na sabedoria do nosso Deus? É um Deus glorioso. É um Deus poderoso. E você, meu irmão, minha irmã, diz assim, pois é, eu fico às vezes pensando, vivi tantos anos na face da terra, o que será que Deus quer comigo? Eu não tenho uma grande sabedoria. Eu não aprendi muita coisa. Precisa não. Precisa não. Ele usa quem ele quer, da forma e do jeito que ele quer. Mas eu tenho uma certeza absoluta. Ele não errou na escolha. Se ele escolheu você, tá escolhida, tá escolhido e pronto. Ô, glória! Vamos continuar? E as horas vão embora, né? Vão embora. Mas hoje, se você quiser ficar 1 hora, sem problema nenhum, ficaremos 1 hora, né? Vamos à frente, então. Tá? Vamos à frente, então. Deus nunca escolheu pessoas por elas acharem ser capacitadas.
É forte, né? Deus nunca escolheu pessoas por elas se acharem capacitadas. Ah, Deus vai me escolher para tal ministério, porque eu sou capacitado. Eu sou capacitado. Negativo. Não é assim que funciona. Deus nunca escolheu pessoas por elas se acharem capacitadas ou porque elas querem ser escolhidas. Ah, eu estou dentro da igreja. Eu estou na casa de Deus. Eu estou buscando a Deus. E eu, por certo, ele vai falar com o pastor escolhido, a escolhida para aquela tarefa sou eu. Ah, eu tenho capacidade, eu vou ser escolhido. Você está totalmente enganado ou enganada. Não é assim que funciona com Deus. Não é deste jeito. Deus nunca escolheu pessoas por elas se acharem capacitadas ou porque elas querem ser escolhidas. Não. Tu sabe o que Jesus diz ali no Evangelho de João, né? Se não me falha a memória, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Ele escolheu e ele escolhe. Vamos à frente. Deus sempre escolheu pessoas segundo a sua própria vontade. Então, não é a vontade humana, não é pelo desejo humano, não é pela sabedoria humana, não é pelo conhecimento humano. Meu Jesus. Deus sempre escolheu pessoas segundo a sua própria vontade. Então, a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é que prevalece. Não adianta nós achar ou querer. Não adianta, meus irmãos. É a vontade de Deus que prevalece. Deus sempre escolheu pessoas segundo a sua própria vontade. Vamos à frente. Após ele chamar, preste atenção, aqui ele chamando. Após ele chamar, então ele molda a pessoa segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Ô Pedrinho, tu era pescador de peixes. Agora você vai ser pescador de almas. Ô Paulo, tu era um perseguidor da igreja. Agora tu serás. Tu serás agora o quê? Membro da minha igreja. Agora tu não és mais oposição, agora tu és situação. Agora vai ser o inverso, tá, Paulinho? Antes tu perseguia, agora tu vai ser perseguido. Por isso você sofre, meu irmão. Por isso você sofre, minha irmã. Porque você está agora com o teu barquinho ao contrário do vento. O vento sopra ao contrário e o teu barco balança para lá e para cá. Às vezes o teu barquinho quer afundar e você diz: eu não aguento mais. Só tem uma coisa: esquece que Jesus está dormindo dentro do barco. Então, vai em frente. Então, vamos à frente, né? Após ele chamar, então ele molda a pessoa segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Ele diz para pessoas que estão do outro lado aqui, nos ouvindo e nos assistindo, e diz ele: meu irmão, minha irmã, você trocou de colégio. Antes você tinha um colégio da terra
em que você tinha um professor humano te dando aula. Agora você está em outro colégio, no colégio do Papai do Céu, e o teu professor, você não enxerga ele. Ele te ensina na sabedoria espiritual. Obrigado aí, meu amigo Luiz Ramos, adentrou aí na nossa live de estudo aí nessa noite. Deus abençoe aí você e a sua esposa, meu amigo. Seja bem-vindo. Então vamos de novo continuar aqui, tá? Olha bem, eu repito mais uma vez. Quando Deus chama uma pessoa, então ele molda, quer dizer, ele trabalha, tá? Como é que o oleiro faz no vaso, né? Ele molda o vaso, alisa, alisa, alisa. Às vezes a pessoa pensa que o vaso está pronto, o oleiro pega e desmancha todo o vaso, faz tudo de novo, novamente. Tá? Então, o nosso Deus, ele também é assim. Então, olha aqui, ó. Então, ele molda a pessoa segundo o seu querer e segundo a sua vontade, capacitando, dando entendimento, sabedoria das coisas espirituais. Olha aqui. Antes, quando nós estávamos no colégio, aqui na terra, nas aulas, ou estadual, municipal ou federal, os professores, né, traziam para nós os estudos conforme o seu querer, conforme a sua sabedoria. E nós aprendia das coisas daqui da terra. Né? Agora, quando nós vamos, que Deus nos escolheu, que Deus nos chamou, ele vai nos capacitando espiritualmente. O que é isso, pastor Raimundo? Ele vai abrindo o nosso entendimento. Ele vai abrindo o nosso entendimento. Aquilo que nós não sabíamos, ele começa a abrir o nosso entendimento, dizendo, bah, meu Deus, eu não sabia. Eu não tinha entendimento. Eu até ouvia falar em Deus, mas eu não sabia que as coisas de Deus eram assim. Eu não sabia que aquilo que a Bíblia está falando é assim. Eu também não sabia que para ir para o céu é assim. Aí Deus começa a te dar um estudo através do seu Espírito Santo, um estudo espiritual, te capacitando, dando entendimento e sabedoria das coisas espirituais. Viu? Pois tudo que a pessoa aprendeu antes de ser chamada, olha aí, antes de ser chamada por Deus, só servirá de testemunho, de aprendizado para a nova etapa da vida que ela irá enfrentar na obra de Deus. Bah, meu pastor. Bah, meu amigo, adiantou também aí, né, meu sobrinho Luan. Obrigado, Luan, que Deus abençoe. Eu repito porque essa parte é muito importante. Amados, é muito importante. Como precisamos pedir sabedoria para Deus, para que Ele venha nos dar entendimento das coisas espirituais. Às vezes nós devoramos muitos livros, às vezes nós conseguimos entender tantas coisas da ciência. Não é pecado ter conhecimento da ciência. Não é pecado evoluir e ter entendimento e aprender das coisas da terra para termos experiência. Mas pense muito bem. Quando Deus começa a nos capacitar, quando Ele nos dá entendimento, quando Ele nos dá sabedoria das coisas espirituais, aquilo que antes nós sabia, só serviu com base, mas nós não conhecemos a Deus através da letra. Não conhecemos a Deus através da letra que nós aprendemos antes, mas conhecemos
quando Deus se manifesta através do seu Espírito Santo. Aí ele nos dá entendimento. Eu já falei com pessoas que elas diziam: como? Eu era tão religioso, eu era tão religiosa, como eu nunca tive o conhecimento das coisas de Deus? Como eu não sabia tanta coisa, como é que eu estou aprendendo agora? Viu? As coisas de Deus nós aprendemos através das Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada é a bússola que nos ensina a chegar um dia ao céu. Vou continuar. Na visão humana, as pessoas acostumam fazer as suas escolhas segundo a sua aparência e sabedoria humana. Sabe que Deus é o único Deus que existe verdadeiro com a letra D, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele deu o direito de escolha para o ser humano. Nosso patrão nunca deu o direito de nós escolher as coisas. A tua patroa nunca deu o direito total para você escolher do jeito que você quisesse. E Deus disse: meu filho, minha filha, eu coloco 2 caminhos diante de você. Eu coloco 2 portas diante de você. E eu coloco o mais importante: o céu que vai para cima e aquele outro lugar, que é o Hades, que vai para baixo. A escolha não sou eu que faço. Eu dei o direito para que você viesse escolher. Então, Papai do Céu dá a sabedoria para o ser humano, mas ele não se mete no direito de escolha. Esse é um Deus verdadeiro. Ele deixa você escolher. Você quer ser feliz? Você quer ter uma vida feliz? Você quer um dia morar no céu? Hã? É claro que você vai dizer: eu quero, pastor. Eu quero ser feliz. Pastor Raimundo, eu quero um dia morar no céu. Então, a resposta é essa. Te apega com um Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, que entregou a sua vida pelo perdão de todos os nossos pecados. Jesus não é religião. Jesus não é placa denominacional. Jesus é o Filho de Deus. E ele está junto conosco aqui nesta noite. Eu repito aqui, ó. Na visão humana, as pessoas acostumam fazer as suas escolhas segundo a aparência e sabedoria humana. Mas com Deus, as coisas são totalmente diferentes. Vejamos na escolha dos 2 primeiros reis de Israel. O primeiro rei de Israel, quem escolheu não foi Deus, e sim as pessoas. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, lá no Antigo Testamento, tá? No livro de 1 Samuel, nós vamos ver então que o povo de Israel era governado por juízes, né? Era governado por juízes. E Samuel, que era filho de Ana, foi apresentado no templo como criança desmamada e cresceu, e depois foi sacerdote e foi juiz de Israel. Mas no determinado tempo, depois dele ter reinado, governado Israel por 40 anos, o povo achou que cansou. Nós queremos trocar. Nós não queremos mais Samuel. Ele é um profeta, é um servo de Deus, a gente sabe. Mas nós queremos ser igual às outras nações. Nós queremos um rei. Nós queremos. E diz a Bíblia
né? Que o povo disse que ia trocar, que queria trocar. E Samuel, um homem de Deus, foi orar, chorar, pedir a Deus e falou com Deus: Senhor, o senhor está vendo o que o povo está fazendo? O que o povo quer? E Deus disse: Samuel, fica tranquilo, meu filho. Não é a você que o povo está rejeitando. O povo está rejeitando e a mim. Quem te colocou neste lugar foi eu. Mas faz o seguinte, eu vou ouvir o povo. Só que tem uma coisa, tu vai dizer para eles assim, que eles vão escolher um rei, eu vou dar o rei que eles pediram, sem problema nenhum. Só que eles vão ser escravos, eles vão ter muitas lutas. Esse homem que vai ser rei no teu lugar, Samuel, ele vai cobrar impostos, ele vai fazer os filhos das pessoas de escravos e o povo vai sofrer muito. Pediram e ganharam o rei Saul. E o rei Saul, né, se você conhece a história, o rei Saul cometeu tantas coisas erradas, tantas coisas erradas, tantas coisas erradas, que não vale a pena dizer. Né? Começou a consultar espíritos adivinhadores, pessoas adivinhadoras, cartomantes, necromantes, outras coisas, e deixou de servir a Deus. Mesmo assim, Samuel foi orar por Saul. E aí, papai do céu disse: oh, Samuel, meu filho, ora não, eu já rejeitei, mas eu já tenho agora um outro escolhido. Eu tenho agora o meu escolhido. O povo escolheu errado. Então, assim, ó, não se preocupa em ser o primeiro, porque às vezes o primeiro não é o que Deus escolheu. Escolheu, então, o povo errado e passaram por muitas lutas, muitas provas. E depois Deus escolheu a Davi, que reinou por 40 anos e foi o melhor rei de Israel. Olha, então a visão humana errou. Eles tinham sabedoria, sim ou não? Tinham. Mas a sabedoria era uma sabedoria humana. Não era uma sabedoria de Deus, não era uma sabedoria divina. Então, o primeiro rei de Israel, quem escolheu não foi Deus, e sim as pessoas. Saul teve escolha definida através da mente humana. Escolhas erradas podem nos trazer muitas consequências ruins. Vamos ver o que diz a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 55 e no versículo 8. Porque os meus pensamentos, disse Deus, não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos, o vosso caminho, diz o Senhor. Quando não pedimos conselho para Deus e escolhemos segundo a nossa sabedoria, por certo nós vamos errar. Por certo, como diz o ditado, vamos quebrar a cara. Nos perdoe. Então nós vamos à frente um pouquinho para que possamos, né, para que possamos ao menos nos minutos que nos falta 17 minutos, 1 hora, eu falei que iria fazer o estudo, até para não deixar os irmãos cansados, né? Porque os meus pensamentos, disse Deus, não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Olha, então aqui eu coloquei um pouquinho à frente. O povo queria escolher um rei segundo as suas vontades, copiando as outras nações. E por isso Deus permitiu que isso viesse a acontecer, para mostrar para o povo que a sua escolha não era segundo a sua vontade. Você entendeu? Você compreendeu porque muitas vezes Deus permite você fazer uma escolha errada? Porque Deus permite muitas vezes eu também fazer uma escolha errada? Porque Deus muitas vezes permite uma pessoa fazer a escolha errada? Ele permitiu.
não estava de acordo com ele. Não era o que ele queria. Mas aí entra na parte permissiva de Deus. Deus permitiu, tá? Deus atendeu o pedido do povo. Só que, lamentavelmente, quando chegou lá na frente, o povo já estava perdido. O povo estava escravizado. O rei virou a perseguir Davi. O próprio filho de Saul se tornou muito amigo íntimo de Davi, que era para ser o próximo rei. E o rei Saul ficou tão perturbado, que ele já não sabia mais o que fazer. O que ele fazia? Davi era tocador de harpa. E ele mandava chamar. Davi não era rei ainda, viu? O rei era Saul. Mandava chamar Davi para dedilhar a harpa, para que aliviasse o tormento da sua alma. Não tem coisa melhor na nossa vida de que nós estar em paz com nós mesmos. Que coisa mais maravilhosa quando você bota um louvor, aquela música que você gosta, aquele louvor maravilhoso, a tua alma regozija. E foi isso. Davi foi lá dedilhar, diz a Bíblia, que aqueles espíritos malignos que perturbavam Saul iam embora naquele momento. Mas quando Davi parava e ia embora, os espíritos o atormentavam. Então, que Deus possa te abençoar, meu irmão. Que Deus possa te abençoar, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos dando essa oportunidade de ministrar a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Tá? Assim, ó. Então, Deus permitiu que isso viesse a acontecer para mostrar para o povo que a sua escolha não era segundo a sua vontade, que a escolha que o povo escolheu não era da sua vontade. Vamos para o final. Vamos ver aqui que existe também a vontade permissiva de Deus. Ele deixa muitas vezes as pessoas fazerem as suas próprias escolhas, para que depois possa ver se a escolha que ela fez está certa ou errada. Não sei. Não precisa dizer para mim que tipo de escolha você fez. Não precisa dizer para mim que tipo de escolha você vai fazer. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Escolha servir a Deus de verdade e você verá que a tua vida vai mudar de verdade. As aparências muitas vezes enganam. Às vezes o inimigo coloca algo bonito, aparentemente bonito, lindo diante de nós. E nós olhamos com os nossos olhos carnais. E esquecemos de olhar com os nossos olhos espirituais que Deus nos deu. E aí nós erramos na escolha. Às vezes nós olhamos e vemos que é bonito por fora. E será que é bonito por dentro? Então nós temos que olhar. Nós temos que pedir para Deus o discernimento. Vamos ver aqui que existe a vontade permissiva de Deus. Ele deixa muitas vezes as pessoas fazerem as suas próprias escolhas, para que depois possa ver se a escolha que ela ou ele fez está certa ou está errada. E quando a pessoa vê que realmente fez uma escolha errada e se arrepende, poderá Deus perdoar e mudar o rumo da sua história. Mas quando a pessoa faz uma escolha errada e insiste em permanecer no erro, Deus trará juízo sobre elas, sobre essa pessoa. Foi isso que aconteceu com Faraó, perseguiu o povo de Deus. Foi isso que aconteceu com os reis, né, que perseguiram o povo de Deus. Foi isso que aconteceu, né? Glória a Deus, que aconteceu com também alguns profetas
que profetizaram erroneamente, Deus pesou a mão. Então, eu quero, para finalizar, estamos indo para o final, e se Deus o permitir, essa semana voltaremos novamente na continuação desse estudo que Deus me deu, tá? Então, depois nós vamos, tá? Vamos ver agora. Vamos ver agora sobre a escolha de Deus no segundo rei de Israel, Davi. Ele era ruivo, não estava no palácio e, pela ótica humana, não tinha característica para ser o rei, principalmente de Israel. Mas Deus, no capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 12, diz como é a escolha de Deus e a escolha do homem. Deus não escolheu Davi pela sabedoria. Deus escolheu porque ele apacentava ovelhas e Deus precisava de um homem que fosse humilde, que estivesse no palácio para cuidar de pessoas. Ah? Que Deus possa vos abençoar, meu irmão. Vou para o finalzinho aqui. Vamos ver aqui como Deus muitas vezes ele nos observa todas as nossas atitudes e ele observa o nosso caráter. Nós vamos ver, vou rapidinho aqui, só para que você possa entender. Para Gênesis capítulo 37, no sonho que Deus deu para José. Olha quantos filhos tinha Jacó. E Deus vai dar um sonho para José, o mais novo de todos eles. José, o sonhador. Ah? Deus deu o sonho para José. E ele espiritualmente interpretou que ele viu 11 molhos, e os molhos se curvavam, se deitavam sobre eles. A revelação era que ele, José, seria governador, ele ia governar os seus irmãos, governar sua família. Ah, viraram loucos, né? Enlouqueceram. Quando eles se levantam contra ti, meu irmão, quando eles se levantam contra ti, minha irmã, quando eles se levantam, teus parentes, teus irmãos, teus familiares contra ti, é porque você está no caminho certo, viu? Cuidado. A Bíblia diz que ai de vós quando todos falarem bem de vós. Toma muito cuidado com aquelas pessoas que ficam te batendo nos ombrinhos, né? Tu é meu amigo, tu és minha amiga. Você pode contar que lá na frente eles vão te trair. Você que está do outro lado, Deus está falando contigo. Quantos traidores já aconteceu na tua vida? Pessoas que tu confiava, pessoas que tu tinha por certo, teus amigos e tuas amigas. Fica não. Cuida muito bem que os irmãos de José passaram a perseguir o próprio José porque ele teve o sonho e contou. Tem um segredo aí. Tem sonho que você não precisa contar para ninguém, viu? Tem sonho que Deus quer falar só com você, que Deus quer mostrar só para você. Fica quietinho aí, caladinho. Ah, eu vou trocar de carro. Você vai dizer, eu vou trocar de carro. Não abra a boca para ninguém. Ah, porque eu vou atrás de tal coisa. Não, fica quietinho, fica quietinha. Fala só com Deus. Não abre o teu coração para muitas pessoas. José abriu o coração e teve uma luta de montão. Teve uma luta de montão. Então, que Deus, né, te dê graça. Bem assim, ó. Vamos ver aqui como Deus, às vezes, ele nos observa todas as nossas atitudes. Ele observa o nosso caráter, ele observa a nossa postura, ele observa a nossa fé e a nossa coragem para enfrentar os problemas do dia a dia. Olha para trás aí um pouquinho. Pega a tua fita, roda um pouquinho para trás, vê quantas lutas você já passou. Quantas enfermidades Deus já te curou. Quantos problemas você já passou. Se não fosse Deus. Se Deus não tivesse cuidado de você. Sabe por quê? Porque você é um escolhido. Porque você é uma escolhida. Viu? Então, assim, ó, Deus trabalha de maneira diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente do que o ser humano muitas vezes
Imagina, ele observa a nossa postura, ele observa a nossa fé e a nossa coragem de enfrentar os problemas do dia a dia. Aí tem muitas pessoas que dizem assim, pastor Raimundo, eu não sei como conseguir vencer. Você não vence sozinho, não. Você vence pela tua fé. Você vence porque você tem um Deus poderoso. Você vence não é pela tua força. É porque Deus está cuidando de você. É porque Deus tem uma obra na tua vida. É porque Deus te chamou, como eu disse lá no início do estudo, lá como Jeremias. Desde o ventre da tua mãe, ele te escolheu lá dentro. Então você não é o que é porque você acha que tem que ser. Você é o que é porque Deus já te escolheu há muitos anos atrás. E ele sabia nesse exato momento que você estaria neste dia, nessa hora, nessa live. Viu? Ele sabia, a Bíblia diz que ele sabe o antes e sabe o depois. Então, ele sabia que você estaria aqui, ele sabia que você estaria de plantão, ouvindo esta mensagem. Vamos agora para frente. Ele observa a nossa postura, ele observa a nossa fé e a nossa coragem de enfrentar os problemas do dia a dia. Isso tudo soma na hora de Deus fazer uma avaliação do nosso chamado para a sua obra. Olha como aquele homem lá é insistente, não desanima, mesmo diante das adversidades. Olha como aquela mulher é guerreira, ela não se entrega. Vem a luta, vem a prova, vem a enfermidade, vem o disque-disque, vem os levantes. Eles não se entregam. Aí Deus faz uma avaliação. Aí ele começa a dar a nota. Aí ele começa a te aprovar. Olha o título da mensagem de hoje. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Agradeça a Deus porque você é um escolhido de Deus. Agradeça a Deus porque você é uma escolhida de Deus. Agradeça a Deus porque você está vivo. Quantos dos teus amigos e parentes já partiram? E você está aí. Desfruta da bênção de Deus. Queridos, desfruta da bênção de Deus nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar a bênção sobre a tua vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei da tua dificuldade. Eu não sei se você tem um exame para fazer. Não sei se você tem uma operação para fazer. Não sei se você está com problema. Para mim não adianta você dizer nada. Mas começa só a pensar aí onde você está, que eu quero orar com você. E quero convidar você a estar também, né? Você que não tem o link da nossa rádio Cristo Vive FM, nos peça que nós iremos enviar e você coloca o teu aplicativo aí no teu celular e amanhã às 10 horas nós temos mais um programa. A Voz do Pastor. Mais uma palavra de Deus, tá? Então nos peça e nós vamos enviar. Você baixa aí o link, né? No teu telefone você tem 24 horas de louvores e mais a palavra de Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Estou feliz por você. Que você tenha uma noite abençoada. Que Deus possa te dar graça. Que você tenha bons sonhos. Oramos a Deus. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu sou grato, Senhor. Não sou merecedor, mas quero te pedir a tua bênção para cada um dos teus filhos, Senhor, que nos acompanharam nessa live, também pela nossa rádio, Senhor, Cristo Vive FM. Ó Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Dá-lhes uma noite de descanso para cada um dos teus filhos. Abençoe teus filhos. Um abraço para o meu amigo Ramos, para sua esposa, para o Luan, para a Vanessa, para o Conradinho. Ó Deus, para a irmã Olga, para a irmã Gislaine, Senhor, para a missionária irmã Márcia, Senhor, para todos da nossa igreja, para a cidade de Osório, para o Brasil, para o mundo. Pai, eu te peço a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus. Se ele não voltar, até amanhã às 10 horas em mais um programa, A Voz do Pastor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.